Olá, irmãos e irmãs em Cristo! Venho aqui hoje gravar para vocês mais um vídeo do meu canal revelando as profecias da Bíblia. E no vídeo de hoje é a série Explicando a Profecia, tema 26, a boa notícia do juízo. Antes de eu falar sobre esse assunto, eu preciso da ajuda de vocês para se inscreverem no meu canal revelando as profecias da Bíblia. Deixe seu like, ative os sininhos de notificações para receberem o meu vídeo. Compartilhe com o maior número de pessoas que vocês puderem o conteúdo do meu canal. Preciso da ajuda de vocês. Vamos orar para fortalecer cada vez mais a nossa fé. Querido Deus e Pai, muito obrigado por esse sábado do Senhor que começou ontem ao pôr do sol e que termina hoje ao pôr do sol. 24 horas de adoração e louvor. Por isso, meu Deus, fique comigo nesses minutos e segundos que o Senhor estará comigo. Faça-me de mim o seu servo para apresentar essas verdades para todos os povos, nações e línguas. Tudo isso agradeço e peço em nome do meu Salvador Jesus Cristo. Amém. Vamos lá, povo de Deus. A boa notícia do juízo. As 3 mensagens do Apocalipse, que são as 3 mensagens angélicas. No livro Eventos Finais, na página 14 e 15, há necessidade de mais íntimo estudo da Palavra de Deus, especialmente devem Daniel e Apocalipse merecer atenção. Como nunca a luz que Daniel recebeu de Deus foi como nunca dantes na história de nossa obra. A luz que Daniel recebeu de Deus foi dada especialmente para estes últimos dias. Exatamente. Daniel e Apocalipse é um livro só, povo de Deus. O que tem em Daniel, tem em Apocalipse. Daniel é a profecia e o Apocalipse é a revelação. Eventos Finais, página 15. As predições do livro do Apocalipse que ainda não se cumpriram, logo se cumprirão. Esta profecia deve ser agora estudada com diligência pelo povo de Deus e compreendida claramente. Ela não encobre a verdade, nos previne com clareza, contando-nos que haverá no futuro. Os que se colocam sobre a direção de Deus, para se por eles guiados, compreenderão a constante corrente dos acontecimentos que ele ordenou. Eventos Finais, página 14. A boa notícia do juízo. Primeira mensagem angélica. Vi outro anjo dizendo em grande voz: temei a Deus e dai-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez o céu e a terra e o mar, e as fontes das águas. Quer dizer, esse daqui é o selo de Deus, que vai ser pregado dos 144 mil na última pregação da terra, as 3 mensagens angélicas, principalmente essa mensagem, que é para adorar a Deus, aquele que fez o céu, a terra e o mar e as fontes das águas. Quer dizer, adoração, povo de Deus. O juízo é a parte da solução divina, definitiva para o problema do pecado. No grande conflito entre o bem e o mal no universo, Deus respondeu às acusações de Satanás com a cruz, ao passo de que no juízo ele revelará que fez tudo o que era possível para nos salvar e nos conduzir para a cruz. No livro Este Dia com Deus, página 294, Deus será honrado e seu governo vindicado e glorificado, e isso na presença dos habitantes dos mundos não caídos. O governo de Deus será vindicado e exaltado na mais ampla escala possível. Não é o julgamento de um só indivíduo ou de uma só nação, mas do mundo todo. Exatamente, povo de Deus. Compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, e segundo a multidão das tuas misericórdias.
Apaga as minhas transgressões, lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Pois eu conheço as minhas transgressões, e o meu pecado está sempre diante de mim. Pequei contra ti somente, e fiz o que era mal perante os teus olhos, de maneira que serás ti por justo no teu falar e puro no teu julgar. Salmos capítulo 51, versos 1 a 4. Salmo de Davi. A cruz e o juízo revelam que Deus é justo e misericordioso. A transgressão da lei requer a morte do pecador. A justiça declara: o salário do pecado é a morte. A misericórdia responde: o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Exatamente. Apocalipse capítulo 20, verso 12. Vi também os mortos, os grandes e os pequenos, postos em pé diante do trono. Então se abriram livros. Ainda outro livro, o livro da vida, foi aberto, e os mortos foram julgados, segundo as suas obras, conforme o que se achava escrito nos livros. O que esse texto está falando é sobre o julgamento que será depois dos 1000 anos no céu. Que os cristãos, quando Jesus vier pela segunda vez e levar todos os salvos para o céu, 1000 anos os salvos passarão com Jesus no céu, que será um edito de comprovação. Que por que aquele não foi? Por que aquele rapaz que quase estava indo não foi para o céu, né? Não veio para o céu? E será de comprovação. Depois dos 1000 anos, os mortos, os ímpios, né, que não ressuscitaram na primeira, vão ressuscitar na segunda ressurreição. E vai ficar ali, todos, é como a areia do mar, como a Bíblia diz, né, os ímpios, como a areia do mar, desde Caim até o último ímpio, né, que será pela volta de Jesus. E eles vão estar assistindo. Por que eles não se salvaram? Vai mostrar o caso de cada um. E vai passar um filme para eles assistir. Por que eles não se arrependeram? Então, quer dizer, vai ser um julgamento ali, ó, de uma multidão de salvos e perdidos que vai mostrar o filme deles. E vai mostrar o filme também de como Jesus passou todo aquele mártirio indo para a cruz, no sofrimento. Ellen G. White diz isso em seu livro. Parece, se eu não me engano, é no livro... eu não lembro agora o nome do livro. Ela fala de Jesus, eu esqueci o nome do livro. Mas isso está descrito lá. E é interessantíssimo. Éfesos capítulo 2, verso 10. Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. As boas obras realizadas pelo poder do Espírito Santo não nos salvam, mas testemunham que a nossa fé é genuína. No livro Filhos e Filhas de Deus, na página 238, o caráter que cultivamos, a atitude que assumimos hoje, está fixado no destino futuro. Estamos todos fazendo uma escolha que seja para estar com os bem-aventurados na cidade de luz, ou para estar com os ímpios fora da cidade. Exatamente. Devemos ver na história. Devemos ver na história o cumprimento da profecia, estudar as atuações da providência,
nos grandes movimentos de reforma e compreender o avanço dos acontecimentos ao ver as nações se mobilizando para o combate final do grande conflito. Eventos finais, página 14. Mostremos ao povo onde nos encontramos na história, na história profética. Eventos finais, página 15. Exatamente. Transmitir as profecias. E aí está a grande estátua de Daniel 2, que ali falava das nações que viriam, que foi predita para o rei Nabucodonosor de Babilônia. E Daniel revelou essa profecia para ele, que o próprio Nabucodonosor sonhou com essa estátua. Daniel 2,45. O grande Deus fez saber ao rei o que há de ser futuramente. Certo é o sonho e fiel a sua interpretação. Que a interpretação era verdadeira, não era falsa. Apocalipse capítulo 4, verso 1. Sobe para aqui e te mostrarei o que deve acontecer depois destas coisas. Falando para João, né? E Daniel revelou para Nabucodonosor Babilônia, que era o rei, a cabeça de ouro era o rei, que era a Babilônia, que reinou de 605 a.C. a 539 a.C. Depois, os peitos e os braços de prata era o reino da Medo-Pérsia, que reinou de 539 a.C. até 331 a.C. E o cobre, a cintura, que era de bronze, foi a Grécia, que reinou de 331 a.C. a 168 a.C. E as pernas de ferro, que foi Roma, que reinou do ano 168 a.C. a 476 depois de Cristo. Foi o reino que mais reinou. Ali da estátua, que mais reinou, que foi 168 a.C. e até 476 depois de Cristo. Cristo passou por Roma. Foi ali martirizado na cruz por Roma. E chegamos ao Daniel 2, vai até o ano 476. Depois Daniel 7 avança. É a mesma profecia. As pessoas falam, né? Mas Daniel, no capítulo 2, fala da estátua e fala dos impérios. E depois no capítulo 7 fala de animais que são os impérios. Daniel repete mesmo, mas ele avança na coisa. Ele avança na história. O capítulo 2 vai até 476. O capítulo 7, de 476, ele avança até a Idade Média. E países divididos, que são os pés de ferro e de barro, que começou no ano 476 depois de Cristo até a volta de Jesus. Está continuando os impérios. Daniel capítulo 2, verso 44. Mas nos dias destes reis, um Deus do céu suscitará um reino, que não será jamais destruído. Este reino não passará a outro povo, esmuiçará e consumirá todos esses reinos, mas ele mesmo subsistirá para sempre. Quer dizer, um reino eterno. E depois disto daí, dos pés de ferro e de barro, e de Daniel 7, que fala de Roma, que foi um animal terrível e espantoso, vem o papado, o chifre pequeno, que teve o seu poder, o seu reino, por 1260 anos, que oprimiu o povo de Deus. Está aí, ó, o papado, o chifre pequeno, que Daniel viu 600 anos antes da primeira vinda de Cristo, que teve essa revelação, se cumpriu muitos anos depois. Mas muitos anos depois. Aí está o papado, que martirizou muitos cristãos. E esse tempo começou em 538, com o bispo de Roma, nomeado como o líder de todas as igrejas pelo imperador Justiniano.
e reinou por 1260 anos e reinou até 1798, quando foi preso por Napoleão Bonaparte, que mandou seu general Gerard de Berthier a Roma, saiu de Marsella, na França, até Roma, e prendeu o Papa Pio VI. Ele queria coroar, e como se todos esses anos, esses 1260 anos, ele coroava reis e rainhas, e transmitiam para eles: vocês vão aceitar a minha doutrina e os preceitos da igreja. Nada mais. Se você quer continuar no seu posto, você tem que me obedecer. Ele obrigava reis e rainhas a aceitar os preceitos da igreja. E tentou fazer isso com Napoleão Bonaparte, que nesses anos teve vários papas. O mesmo sistema, mas vários papas. E o Papa Pio VI tentou fazer isso com Napoleão Bonaparte. E tentou coroá-lo. Napoleão Bonaparte não quis. Quem me coroa sou eu, Napoleão Bonaparte falou. E, com essa afronta, Napoleão mandou seu general Gerard Berthier a Roma para prender o Papa. Daniel 7. A estátua assustadora de Daniel 2, né, com a cabeça, os peitos e braços de prata, a cintura de bronze e as pernas de ferro, que eram Babilônia, Medo-Pérsia, Grécia e Roma, e os pés de ferro e de barro, que eram países divididos. E o animal, em Daniel 7, o leão era a Babilônia, o urso era a Medo-Pérsia, o leopardo era a Grécia, e o animal terrível e espantoso, que Daniel não soube descrever esse animal, e que era Roma. E os pés de ferro e de barro, que também era do poder romano, veio o chifre pequeno, de Daniel 7:25. Vai cuidar de mudar os tempos e as leis. Aí, ó, chifre pequeno. Daniel 7:21-22. E eu olhava, e eis que este chifre fazia guerra contra os santos, e prevalecia contra eles, até que veio o ancião de dias e fez justiça aos santos do Altíssimo, e veio ao tempo em que os santos possuiriam o reino. Daniel 7:26-27. Mas depois se assentará o tribunal para lhe tirar o domínio, para destruir e consumir até o fim. O reino e o domínio e a majestade dos reinos debaixo de todo o céu serão dados ao povo dos santos do Altíssimo, e o seu reino será reino eterno, e todos os domínios o servirão e lhe obedecerão. Exatamente, que é o reino eterno. E aí está o feedback de Daniel 7. O leão, que era a Babilônia, depois o urso, que era os medos e os persas, as 3 costelas da boca eram as conquistas que eles conquistaram antes de expandir o seu reino, que foi Lídia, Egito e Babilônia. E o leopardo, que foi a Grécia, de Alexandre o Grande, que em 10 anos consumiu mais de 20 reinos. Conquista rápida. E o animal terrível e espantoso, Roma, de 10 chifres. E tem ali o chifre pequeno, que derrubou 3. Esses 3 que foram derrubados foram as tribos arianas, que das tribos bárbaras se tornou tribos arianas, que não aceitavam que Cristo era o Filho de Deus,
que era simplesmente um arcanjo. E por que arianas? Porque existiu Ário. No ano 300 depois de Cristo, na nossa era, Ário pregava nas ruas que Cristo não era filho de Deus, que era somente um arcanjo, um anjo, e queria mudar as palavras da Bíblia. E Ário morreu, e essa doutrina dele passou-se anos depois para as tribos dos vândalos, os érulos e os ostrogodos. Foram extirpados, foram tirados do reino. E por isso que quando o chifre pequeno subiu daquele animal, 3 caíram, que foram as tribos arianas. E continua essa doutrina hoje em dia. Vocês acreditam? Que são os testemunhas de Jeová, que eles não aceitam Jesus como filho de Deus, é uma tribo ariana, os mormons e as igrejas. O terceiro, eu não tenho uma definição para... Eu falo que as igrejas que não aceitam a Bíblia Sagrada e que Jesus não é filho de Deus se encaixam nessa terceira descrição. Quer dizer, essa doutrina está hoje em dia em nossas vidas. E essa visão que Daniel teve do juízo, que quando ele estava olhando os animais subindo do mar, agitados, o mar estava agitado e os animais subindo do mar, veio essa imagem de Jesus, de Deus está sentado no trono, o ancião de dias, e veio o Filho do Homem ao seu lado. E esse juízo, depois eu explico, vou ler o que está escrito. Imediatamente eu me achei em espírito, e eis armado no céu um trono. No trono alguém sentado, e esse que se acha sentado é semelhante no aspecto à pedra de jaspe e de sardônio. E ao redor do trono há um arco-íris semelhante no aspecto à esmeralda. Ao redor do trono há também 24 tronos, e assentado neles 24 anciões vestidos de branco, em cujas cabeças estão com coroas de ouro. Apocalipse capítulo 4, versos 2 a 4. Deixa eu voltar aqui. Por isso mesmo que eu debato com vários especialistas que o Apocalipse tem que ser estudado de ponta a ponta, do capítulo 1 até o capítulo 22, que não deve ser convertido a nada. Tem que pregar ali a verdade e não ficar contorcendo as coisas. O capítulo 1 de Apocalipse, quando Jesus aparece para João e manda ele escrever uma carta às 7 igrejas, e explica que está ao redor de Jesus ali os 7 castiçais, as 7 estrelas. E ali é Jesus no lugar santo, que ele subiu aos céus no ano 31, estava ali do ano 31 até 1844. Os primeiros capítulos de Apocalipse, do ano 31 até 1844, que ali Jesus manda João escrever as cartas para as igrejas da Ásia Menor, que são Éfeso, Esmirna, Tiatira, que são as igrejas do Apocalipse, que vai do ano 31 até 1844. Igrejas de Éfeso, de Esmirna, de Pérgamo, de Tiatira, de Sardes, de Filadélfia e de Laodiceia.
Éfeso, do ano 31 ao ano 100. Esmirna, do ano 100 ao ano 313. Pérgamo, de 313 a 538. Tiatira, de 538 até 1517. Sardes, de 1517 a 1798. Filadélfia, de 1798 até 1844. E Laodiceia, de 1844 até a volta de Jesus. Estamos vivendo em Laodiceia. Então, quer dizer, é difícil explicar isso? E o capítulo 3, que termina em Laodiceia, que ali começa em 1844, o capítulo 4 é o quê? O juízo. Está descrito o juízo que Daniel viu no capítulo 7. O que ele viu no capítulo 7 do juízo ali dos tronos, essa imagem que eu estou mostrando para vocês, que ele viu no capítulo 7, era o juízo começando em 1844. Ele viu 600 anos antes da primeira vinda de Cristo aqui na Terra. 600 anos antes de Cristo. E muitos anos depois, essa profecia se cumpriu. No dia 22 de outubro de 1844. Ali começou o juízo dos mortos. A igreja de Laodiceia começou ali, no dia 22 de outubro de 1844. Que teve o desapontamento dos mileritas. E que terminou a profecia das 2.300 tardes e manhãs. Que foi os 2.300 anos. E de Jesus passar do lugar santo ao santíssimo, de sacerdote para sumo sacerdote. É difícil isso para vocês, povo de Cristo? Esse evento que Daniel descreveu em sonho é a data de 22 de outubro de 1844. Jesus, o Cordeiro de Deus, que sacrificou a vida pela salvação de toda a humanidade. Pega o livro do juízo e o abre. O juízo é uma notícia incrivelmente boa para o povo de Deus, pois fala do fim do reinado do pecado e da libertação deles. Não precisamos temer. Jesus nos defende do juízo. O objetivo do juízo não é revelar o quanto somos maus, mas revelar quanto Deus é bom. Está nosso povo recapitulando o passado e o presente e o futuro à medida que eles se desdobram perante o mundo. É uma pergunta, né? Este nosso povo recapitulado o passado, o presente e o futuro à medida que estes se desdobram perante o mundo? Então, muitos se dobram, né? Mas muitos não. Precisamos todos, né? Se desdobrar perante o mundo, perante o Senhor, né, como se diz. Está dando ouvidos às mensagens de advertência comunicadas? Muitos sim, muitos não. A profecia tem que ser pregada, mas na maneira certa, não da maneira errada como muitos líderes pregam. Nossa maior preocupação hoje é ter nossa vida purificada e refinada para que reflitamos a imagem do divino. Mensagens Escolhidas, volume 1, página 56. E aqui terminou a boa notícia do juízo. E vou trazer mais vídeos sobre o juízo para vocês. E vamos orar para fortalecer a nossa fé. Querido Deus e Pai, muito obrigado por esses minutos e segundos que o Senhor esteve comigo. Fez-se de mim o seu servo para apresentar a verdade da tua palavra para todos os povos, nações e línguas. Tudo isso agradeço e peço em nome do meu Salvador Jesus Cristo. Amém. Então, povo de Deus, se inscrevam no meu canal Revelando as Profecias da Bíblia. Deixe seu like, ative os sininhos de notificações para receberem o meu vídeo. Compartilhe com o maior número de pessoas que vocês puderem o conteúdo do meu canal.
Preciso da ajuda de vocês. Um feliz sábado a todos e até o próximo vídeo. Tchau!